Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Hoje eu resolvi gravar num ambiente externo aqui, até para dar um ar mais tranquilo e mais sereno aqui ao canal. Eu tô aqui na Praça dos Cristais em Brasília. Se você é daqui, você tem que conhecer esse lugar. Eu moro num bairro aqui perto, é um lugar muito bonito. E se você não é de Brasília, quando vier a Brasília, por favor, venha conhecer aqui essa praça. Ela fica no setor militar urbano, é um lugar muito bonito e vale muito a pena. No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que para mim é interessantíssimo, é um dos assuntos a respeito dos quais eu mais gosto de falar, que é teologia. Eu sei que esse tipo de vídeo aqui certamente não estará entre os de maior audiência aqui desse canal, mas como nem só de pão viverá o homem, eu acho fundamental tratar desse tipo de assunto aqui, até porque a proposta do canal é abordar a espiritualidade humana de forma holística. Outra vantagem também é porque a gente dá até uma desopilada aqui no canal, tendo em vista que em decorrência dos últimos vídeos, principalmente do último vídeo, houve um certo aumento de hostilidade, não só contra a minha pessoa, mas entre as pessoas também que participam dos comentários. Então é bom porque você levando um pouquinho o nível do assunto, você acaba também elevando o nível dos comentários. Muita gente me dizendo para, apagar comentários aqui, fazer moderação. Meus caros, eu sempre fui um defensor da liberdade de expressão, por isso eu não vou fazer isso. Eu sei que depois que o pessoal lá do canal da Maria Fernanda descobriu aqui o vídeo, vieram uma enxurrada de comentários, alguns educados e outros, é claro, Sempre vão ter os Joselitos e as Joselinas, que realmente vêm aqui só para esculhambar, mas eu não pretendo fazer essa moderação. Agora, é óbvio, É óbvio, eu fico pensando, o que passa pela cabeça de uma pessoa cujo melhor argumento é vai tomar no cu, ou então vai se fuder? Será que essa pessoa tem alguma inocência de achar que eu vou responder um comentário desse? Mano, você tem demência? Meus caros, é o seguinte, papai gosta de conversar com gente inteligente. Pessoas mal criadas, gente mal criada, gente histérica, o que o papai faz? Pega pelo bracinho e coloca de castigo no quartinho do esquecimento. Quando aprender a argumentar como adulto, aí o papai vai lá e tira do castigo. Mas assim, não vou fazer moderação dos comentários porque eu acho importante. Às vezes eu acho estranho, eu entro em alguns canais do YouTube que o cara tá falando, o cara ou a mulher tá falando de um assunto controverso, e quando eu vou olhar nos comentários, tá todo mundo concordando com a pessoa. Como diria nosso saudoso Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E o Oscar Wilde, arrematando muito ao estilo dele, diz o seguinte, olha, detesto quando concordam sempre comigo, pois me dá a impressão de que estou errado. Senhores, então indo pro assunto de hoje, quem tem razão? Ateus ou teístas? Eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem o que é um ateu e o que é um teísta, mas de forma resumida, ateu é quem não acredita em Deus e teísta é quem acredita em Deus ou em alguma forma de energia superior. Para mim, todo ateu é necessariamente materialista, porque se ele acreditar em alguma coisa além da matéria, ele já não é um ateu. Ele acredita em alguma coisa, ele só não está dando o nome de Deus. Pode ser uma energia, um ser superior, uma inteligência. Mas se ele acredita em algo além da matéria, para mim ele já não é um ateu. Pois bem, meus caros, depois de alguns anos de militância cristã, apologética, eu tenho chegado à conclusão de que esse debate é cada vez mais inócuo, cada vez mais insípido, até porque os dois lados têm argumentos excelentes e porque o conceito de verdade mudou muito, a ideia de verdade se transformou muito nos últimos 3 séculos. Nós partimos de uma ideia ontológica de verdade que predominou até o final da Idade Média para uma ideia de verdade hoje que é completamente consensual. Para mim isso começou a mudar muito ali com o empirismo, com Bacon, aquela questão toda da verdade de um objeto que nunca pode ser alcançada plenamente na essência, mas apenas aquilo que dele a gente pode conhecer, até a gente chegar aí no século XX com o positivismo lógico, pós-positivismo, que alterou bastante a ideia de verdade. Então essa discussão para mim hoje sobre quem tem razão, ateus ou teístas, é inócua, porque os dois têm razão. Se você parar para pensar, os dois lados têm excelentes argumentos e, portanto, os dois lados estão certos. Mas aí você então me pergunta, Duarte, se a questão já não é mais resolvida no âmbito da racionalidade, onde é que ela é resolvida? A conclusão a qual eu tenho chegado é que não só em relação a esses assuntos, a esse assunto especificamente teológico, mas em relação a muitas questões profundas do ser humano hoje, as questões são sempre resolvidas no campo da subjetividade, ou seja, da experiência, do sentimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Meu amigo, você não é ateu porque você é racional ou porque você é muito lógico, assim como eu não sou um teísta porque eu sou racional ou eu sou lógico. A grande questão aqui é o seguinte, são os nossos sentimentos, ou seja, nossas vivências e as nossas experiências que determinam se a gente vai ser teísta ou ateu. É isso que eu tenho percebido. Não é no campo da racionalidade. E talvez esse tenha sido o grande erro dos teólogos de 1,5 século para cá. Eles ainda têm insistido em trazer esse debate para o campo da racionalidade, quando na verdade ele tem que ser decidido hoje no campo do sentimento. Eu sei que os teólogos ortodoxos não vão concordar comigo, vão me criticar por isso, mas é o que eu tenho constatado. É por isso para mim que um cara como Francis Schaeffer erra. Eu gosto do Francis Schaeffer,
gosto dos livros dele, A Morte da Razão, O Deus que Intervém. Só que o Francis Schaeffer está dialogando com uma cultura que já não é mais a mesma cultura de 3 séculos atrás. As pessoas já não estão mais tão preocupadas com o conceito objetivo de verdade, elas se satisfazem muito mais com o conceito subjetivo. E o próprio Francis Schaeffer sabe disso. No livro A Morte da Razão, ele fala muito sobre isso. É o erro também de um filme como aquele Deus Não Está Morto, porque ele ainda traz esse debate para uma esfera do debate clássico sobre ateísmo e teísmo. Então, para mim, também é inócuo. A questão hoje ela tem que ser resolvida na sentimentalidade. Eu percebo mais do que nunca que um cara como Soren Kierkegaard, né, que para mim é um teólogo, alguns filósofos gostam de dizer que ele também era filósofo, mas para mim o Kierkegaard era essencialmente um teólogo. A conclusão a qual ele chega, para mim, é a mais verdadeira possível. Diz ele lá no Desespero Humano que os teólogos prestam um verdadeiro desserviço à fé, porque a fé, em última análise, é uma questão sentimental, não é uma questão racional. Em outras palavras, a questão já não é mais decidida num aspecto racional, porque ambos estão certos. A questão, portanto, é decidida num aspecto sentimental. Mas aí a gente chega a algumas conclusões práticas disso que eu estou falando, que são fundamentais, então, pra gente refletir. A primeira delas, meu amigo, seja você um teísta ou um ateu, só não seja um ateu todinho ou um crente chato. O que é o ateu todinho? Pô, você tá lá falando sobre futebol e o cara me sai com essa: se Deus existe, por que as pessoas adoram o futebol? Mano, tem demência? Cara, pelo amor de Deus, não seja esse ateu chato que fica militando na internet. O cara prega mais do que as pessoas religiosas. Como disse Paulo a Timóteo, o cara prega a tempo e fora de tempo. O tempo todo tá militando. Não seja um ateu chato. Da mesma forma, não seja um crente chato, pelo amor de Deus. Como uma menina na classe de uma colega minha alguns anos atrás, que a professora, assim, apenas por curiosidade, apresentou um problema de matemática e disse: olha, esse problema aqui, ele é impossível a resolução dele. Aí a menina levanta a mão e diz assim: não, professora, a senhora está enganada. Para Deus, nada é impossível. Mano, tem demência? Não, cara, não seja esse tipo de crente chato também. É muita ignorância, tanto do ateu como do teísta, achar que o outro dizer: ah, você é ateu porque você é ignorante, ou você é teísta porque você é ignorante. Cara, os dois lados hoje têm representantes inteligentíssimos, se a gente for parar pra pensar. Você pega um cara igual o Stephen Hawking, que era um cara inteligentíssimo, astrofísico, físico quântico, ele não acreditava em Deus. Aí você pega um cara igual Albert Einstein, que também era um cara brilhante, astrofísico, matemático, e acreditava em Deus. Então essa discussão não é de quem é mais ou menos inteligente. É uma discussão, como eu disse, que é resolvida na questão sentimental. Aqui na própria comunidade do YouTube, você tem um cara igual o Pirula, do canal do Pirula, né? Que é um cara inteligente. E você tem um cara como o Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, que também é um cara inteligentíssimo. Eles até fizeram vídeo juntos e um acredita e o outro não acredita. Agora, por fim, eu queria dar um recado para os meus colegas teístas, ou seja, nós que acreditamos em alguma coisa, seja lá o que for, né? O teísmo não se resume ao aspecto do Deus cristão. Se você acreditar em Alá, né? Krishna, seja lá uma energia superior, se você for um espiritualista, você também é teísta de alguma maneira. Mas a questão aqui é o seguinte: pouco me interessa se você acredita ou não em Deus, ou em que tipo de Deus você acredita, né? Se você é ateísta, você acredita em Deus. A grande questão para mim, a relevância maior aqui é quais são os efeitos práticos da sua crença em Deus. Isso é que é o mais relevante. Tiago diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Meu amigo, minha amiga, a gente vive num país que seguramente mais de 80% da população se declara cristã. Os templos estão abarrotados de pessoas que dão ofertas, dão dízimos, participam de cultos, fazem sacrifícios de toda ordem. Mas qual que é a relevância prática disso? Essa é a minha grande pergunta. O livro de Jó é um livro bastante conhecido. E no começo do livro de Jó, você percebe que Jó era um cara que tinha um conhecimento racional de Deus. Jó era um cara que tinha uma certa vivência, ele oferecia sacrifícios, ele era temente a Deus, o livro diz. E aí quem conhece o livro de Jó sabe que ele passa por uma série de desgraças, perde filhos, perde patrimônio, a mulher começa a blasfemar contra ele, os amigos começam a criticá-lo. E depois dessa série de desgraças, essas experiências que ele tem, ao final do livro dele, quando ele se reaproxima de Deus, ele diz o seguinte: olha, antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a experiência fundamental. Muito mais importante do que você ter um conhecimento racional de Deus é você ter um conhecimento pessoal, uma experiência pessoal. Certa vez perguntaram pro Jung se ele acreditava em Deus, e a resposta do Jung para mim é brilhante. Ele diz o seguinte: olha, eu não preciso acreditar, eu sei. E eu complemento, eu não preciso acreditar porque eu conheço, eu vivencio. E é exatamente por isso, porque é um sentimento que ele tem que ter um reflexo prático. Porque, cara, sinceramente, se for para acreditar numa caricatura ou num fantasma chamado
chamado Deus, que não tem reflexo absolutamente nenhum na minha vida, é muito mais nobre para mim não acreditar em nada. Até porque as grandes mudanças que eu tenho visto de um lado ou para o outro geralmente vão nessa linha. Por exemplo, eu conheço pessoas que eram teístas, mas passaram por experiências desagradabilíssimas na vida, clamaram a esse Deus no qual elas acreditavam, ele não respondeu, e aí elas perderam a fé, perderam a esperança e hoje são pessoas ateias. Assim também como eu conheço pessoas que eram ateias e aí passaram por algum momento, alguma dificuldade na vida, tem até aquela brincadeira, né, que quando o pitbull se solta da coleira não existe ateu, mas enfim, a pessoa passou por uma experiência, ou seja, algo sentimental, que a fez acreditar numa energia superior, numa inteligência ou numa força superior. Então a questão aqui, por ser decidida no sentimento, é cada vez mais indispensável que você não apenas tenha um conhecimento racional, porque ele já não é mais suficiente. Tem muita gente que diz acreditar em Deus, mas se comporta como se ele absolutamente não existisse. É muito menos nobre do que alguém que simplesmente não acredita em nada e pelo menos mantém a nobreza nisso. Então, meus caros, resumindo, essa discussão para mim hoje é cada vez mais inócua e a questão então é realmente sentimental, ela é subjetiva. E eu sei que os teólogos ortodoxos vão me criticar por isso, mas enfim, é onde o xadrez da minha vida está no momento. Pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aqui o seu gostei, compartilhem essa mensagem, deixe seus comentários. Se você discorda de mim também, deixe seus comentários aqui no vídeo. Como eu disse aqui, os comentários jamais vão ser apagados, como acontece em outros canais, né? Agora, se o comentário for mal criado, né? Aí o papai vai colocar de castigo ali no quartinho do esquecimento até que a pessoa aprenda a argumentar. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o endereço do meu Instagram. Para quem quiser me seguir lá, a gente pode ter um contato mais pessoal. O contato aqui pelo canal, muitas vezes ele é impessoal. Nem sempre eu consigo responder os comentários, até porque tem vídeos que tem muitos comentários, aí já não tem mais como acompanhar. Mas na medida do possível eu tenho tentado responder, principalmente como não tem muitos comentários, que eu acho que vai ser o caso desse vídeo aqui. Ele certamente não estará entre os mais populares aqui do canal, mas para mim é fundamental estar trazendo esse tipo de assunto de vez em quando. A gente fala sobre neomasculinidade, fala sobre política também, mas espiritualidade humana, parte teológica, parte filosófica, para mim também é fundamental. Lembrando sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.